Bom, vamos dar sequência à nossa aula, né? Na nossa última aula a gente falou sobre Roma, o Império Romano, toda aquela força, a imponência do imperador, a arquitetura romana, né? Toda aquela mostra do poder do império, sei lá, da destruição de inimigos, né? Com os arcos, as colunas, toda a ideia do entretenimento violento, inclusive do romano, né? Os anfiteatros, os circos, né? Um exemplo, o Coliseu. A ideia da escultura romana, muito mais realista que a grega, as representações, né? Toda uma ideia de um povo, de um império extremamente forte que passa pela nossa cabeça muitas vezes. O que aconteceu? Por que ele caiu? O que causou, né, essa total perca de controle, toda essa divisão territorial de um império tão imenso, né, em várias questões, o porquê isso foi tão severo, tá? Ele é sempre associado, a queda do império, à transição, ok? Do período clássico com o período medieval, a ideia de surgimento do cristianismo. É um pouco errôneo a gente associar o cristianismo à queda do império, tá? Porque a queda do império, ela se dá muito mais à queda total, basicamente sendo dita do Império Romano no Ocidente, ela é em 476 depois de Cristo, tá? Então eu não posso justificar no cristianismo essa culpa, porque por muito tempo, até crises, ok? Tiveram crises severas no Império Romano, ali por volta de 285. O cristão ainda era perseguido, a arte cristã, a gente chama de arte paleocristã, era feita em lugares escondidos, os cristãos usavam catacumbas, que a gente vai ver, né, para sepultar seus mortos, diferentes dos romanos e da cultura helênica, né, que cremava e guardava os restos numa ânfora. E nisso os cristãos ele tinha tem inclusive uma característica muito similar aos egípcios, a ideia do sepultamento, mas não como uma dimensão de vida pós-morte, tá? Que vai voltar naquele corpo, não, mas é uma questão da alma, da sequência, né? Que é estabelecida ainda hoje, né, uma continuidade, né, da alma, do espírito, enfim. Então, por isso, eles preservavam os corpos, tá? Vamos entender que por um bom tempo o cristão era bem aceito, tá? Roma era um império muito aberto, a cultura helênica era muito ampla em vários aspectos, tá? Não tinha um pensamento tão hermético, a minha cultura, a minha religião tem que seguir. Mas quando começou a se tornar um problema, claro que esses cristãos começaram a rodar, tá? Como eu disse, por muito tempo eram aceitos, por muito tempo foram ignorados, mesmo tomando proporção. Vamos entender que o cristianismo ele começa forte em grupos de pessoas mais pobres, tá? Em grupos de pessoas mais simples, porque existia uma crise de poder, uma questão de um conflito social muito grande no Império Romano, tá? As divisões sociais eram cada vez mais crescentes, tinha cada vez mais gente com dinheiro, gente com menos dinheiro, e essa galera menos endinheirada começou a assumir essa postura cristã, né? Buscando uma ideia de uma igualdade, buscando uma ideia de uma unificação, paz, toda essa questão cristã até hoje, né, muito forte. Tanto que Jesus foi morto, foi, né, crucificado por ser considerado um baderneiro. Ele estava ali querendo desestabilizar toda a situação, enfim, todo o pensamento do império, né, criando revoltas entre as pessoas. Ele acaba sendo crucificado, né, que era a punição dada a ladrões, inclusive Pedro. Tem a Basílica de Pedro, a gente vê as ruínas não, né? Os desenhos do que tenha sido a primeira Basílica de Pedro, levantada por Constantino. Hoje a Basílica de Pedro é uma imensa catedral renascentista, né? Se eu não me engano, o maior monumento, a maior construção cristã que a gente tem no mundo. E ali iriam estar os restos mortais de Pedro, que foi crucificado, inclusive, de ponta cabeça no Império de Nero, né, que a gente viu Nero, ditador, enfim, tudo mais, Domus Áureo. Então a gente vê que toda essa ideia cristã, ela se funde, ela se mescla com o período romano, tá, com o helênico. Jana, você acabou de falar que os romanos eram tolerantes até certo momento. Eram tolerantes até certo momento com quem não enchia o saco. Desculpa o termo, tá? O Pedro era aquele cara que saía falando, peregrinando para vários lugares, né? Estabelecendo toda essa ideia ligada a essa nova vertente do que seria o cristianismo, né, cristão que segue
a Cristo, né, Filho de Deus, toda essa nova ideologia que era esperada, inclusive, pelos judeus, né, a vinda do Messias, Jesus negado pelos judeus por ser, inclusive, uma pessoa simples e tudo mais. Mas, enfim, são vários fatores, tá, que levam à queda e o apogeu de diferentes culturas e povos nesse momento. Mas, mais uma vez, a gente não pode culpar o cristianismo pela queda do Império Romano. O Império Romano caiu basicamente por si só, tá? Foram várias crises, várias divisões de poder. Um não aceitava o poder do outro, um queria ser mais que outro, que novidade. A gente não vê isso acontecendo no mundo, né? Um querendo o lugar do outro e sendo mais. Mas que maravilha, tá? Aí no terceiro século a gente teve uma crise, houveram divisões territoriais, né? Para tentar manter a hegemonia do império, a coisa não deu muito certo, tá? Aí a gente vê o Constantino, de alguma forma, tentando sanar isso, tá? Ele acaba, em dado momento, com uma ideia de tetrarquia, que era uma possibilidade ali vista por alguns imperadores, de dividir o poder em quatro para dominarem, para controlarem aquele império. Ele não curtiu o rolê, assumiu tudo sozinho. E aí ele é um cara assim interessante, mas muito importante para várias questões, né, do Império Bizantino, inclusive, e toda uma solidificação do cristianismo, tá? Por exemplo, em 313 ele instaura aí o Edito de Milão, que né? Chega de perseguir ideologia cristã. No caso, eram para todas as outras ideologias, inclusive judeus e tudo mais. Porém, foi mais tendencioso ao cristianismo, tá? 321, o Edito de Constantino, a ideia de guardar o domingo, né? Que até hoje, dentro do cristianismo, o domingo é um dia relevante, tá? Bem importante, inclusive, mas é que já vinha sendo utilizado, não foi ele que inaugurou, que inventou, tá? O judeu guardava o sábado, a ideia do sabá, e aí o cristão ele incorpora a ideia do domingo e o Constantino acaba colocando aí essa ideia também. Nesse momento a galera se reúne, a galera escreve Bíblia, tá? Tem bastante coisa interessante de se pensar de como algumas pinturas influenciadas, inclusive pelo que havia sido escrito na Bíblia, numa ideia de um possível entendimento das pessoas, ok? A galera não sabe ler, então eu vou usar artifícios muito interessantes que são imagens, tá? Tanto que o Gregório Magno no século VI, um pouquinho depois do tempo que a gente está falando, a gente está por volta de 330 ainda, ele instaura que as imagens, elas são a Bíblia das pessoas que não sabem ler. As pessoas não sabiam ler, tá? Os romanos não sabiam ler. Aí imagina, misturou romano com bárbaro, menos ainda, ok? Então a galera não tinha acesso. E foi muito fácil o cristianismo chegar a essas pessoas, tá? As primeiras formas de oração, culto e tudo mais eram realizadas em pequenas tabernas, em pequenos lugares, tentando ir contra o que a cultura helênica fazia, né? Em lugares abertos, porque rolavam sacrifícios em lugares abertos por culturas pagãs, ou cultos em lugares similares a templos, né? Tudo tentando quebrar um pouco a ideologia, ok, politeísta dessa cultura helênica. Mas em algumas coisas eles se assimilaram em muito, tá? Num exemplo assim, quando eu tenho várias invasões, eu tenho uma crise política sem precedentes, o Constantino meio bunda, em 330, ele pega a comitiva dele e vai embora de Roma, tá? Ele foge para Bizâncio, ok? E passa ali a ser a capital romana do Oriente, ficou chamada de Nova Roma por muito tempo, tá? E aí, após a morte dele em 336, recebe o nome dele como homenagem, Constantinopla, tá? Ele já tinha um número muito expressivo de seguidores, tá? Em seu império, ele tinha uma força militar muito grande e ele percebeu que era muito mais vantajoso e lucrativo ele ter o apoio dos cristãos em relação ao fazer guerra com eles, sabe? Ele viu que seus antecessores, por mais que a galera tretasse, por mais que a galera tentasse aniquilar, tirar, surgia mais, sabe? E muitos baseados, né, em questões, inclusive, de
brigas e torturas e guerras bárbaras, ok? Teve muito dessa influência nos primeiros povos cristãos primitivos, porque, de novo, lembrando, eram pessoas sem nenhuma instrução, tá? Eram camponeses, gente pobre, gente simples, que não aguentava mais, ok? As formas de opressão do império, tá? Mas, enfim, aí a gente vai dando sequência, tá? Constantino era um cara extremamente importante, migra a capital ali para o que a gente chama de Nova Roma, e a gente começa a perceber nesse momento não só transformações geográficas e comportamentais, mas também na arte, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? É muito interessante, muita gente fala, inclusive, eu não quero que a gente tenha essa visão, que a arte medieval ela é um retrocesso. Ela não é um retrocesso da arte clássica, ok? A arte medieval é mais pura e simplesmente uma arte com finalidades diferentes da arte clássica, tá? Ela é uma arte que tem motivos diferentes. A arte medieval, a arte cristã, ela não tem como finalidade cultuar o corpo, ela não tem como finalidade a evolução do ser humano antropocêntrico, não. É Deus, é a fé, é o divino, é a humildade do homem em relação ao divino. Isso vai estar muito transparente nessa arte, como eu vou mostrar para vocês agora, tá? Bom, agora a gente vai para os slides, tá? Para gente ter algumas ideias, assim, visualizando algumas imagens de como foi dessas representações, da importância dessa arte. Essa é algo só para a gente entender a discrepância, né? A gente, a Vitória de Samotraça, grega, lembra o período helênico, o tecido, né, com a água, o vento, que é o quarto elemento, né, elemento invisível, que dá todo esse realismo, essa movimentação, essa expressividade, a escultura. Olha como ele é substituído, olha como esse realismo, né, esse dinamismo, essa movimentação é substituída na arte medieval. Eu não tenho essa preocupação, eu não tenho essa importância, não é isso que a pintura medieval quer representar, e não é o retrocesso, tá? Não é uma pintura inferior, não é uma arte menos importante ou valiosa, tá? Isso é muito subjetivo também. A finalidade era outra, a importância era outra, a representação era outra, tá? É interessante que os símbolos gregos, a gente vai falar deles, já o I, C, o X, C, né, que são os símbolos da mão de Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nesse sentido, em grego. Então eu tenho aí o uso de iniciais. A gente vai perceber algumas apropriações clássicas nessa pintura, nessa arte medieval, tá? Ela vai começar de uma maneira interessante, inclusive na bizantina. Né? A gente deu aquela introdução, vou mostrar algumas manifestações paleocristãs, vou mostrar um pouco dessa perseguição, né? Como que era feita essa arte na perseguição e como ela vai evoluindo, mas evoluindo para essa característica, que é uma coisa que a gente não vai esquecer a partir de agora. Isso é uma característica, essa pintura, essa falta de proporção, essa anatomia que se desprende do real, tá? As cores, tudo púrpura, né? O azul, o dourado, o amarelo, elas são cores simbológicas, elas são cores que têm significados fortes, ok? Dentro dessa cultura bizantina, dessa arte bizantina. Olha a mãozinha de Jesus ali, né, na primeira imagem, o símbolo do ICXC, tudo é muito místico, ok? Não vamos entender que o místico era só a pintura parietal que a gente viu da arte rupestre. Não, isso também é místico, tá? A representação, de novo, não é importante ser estruturalmente belo ou anatomicamente perfeito, mas é para passar uma mensagem, tá? E aí a gente dando sequência, o texto, como né, vai estar ali disponível para vocês, a gente lê logo mais, né, em algum outro momento, tá? Bom, o que é interessante aqui, ó, essa, não sei se dá pra gente enxergar direito, realmente é uma ruína, tá? É algo destruído, é algo feito extremamente às pressas, as catacumbas, né, existia com, né, dito a perseguição aos cristãos, ela acaba se tornando algo forte, tá? No Império Romano, porque essa galera, em dado momento, lembra que eu falei que eles aceitavam, ok, pode, fica de boa, mas em dado momento, esse cristão começa a se negar a realizar ações importantes para o império, né? Por exemplo, os bustos escultóricos romanos que a gente falou, a galera colocava incenso e tudo mais, era uma espécie de culto religioso aquilo.
E os cristãos começaram a se negar a realizar isso e começaram a se negar algumas imposições pagãs, né? E eles começam a ser perseguidos nesse momento. E essas representações feitas, né, por esses grupos, elas começam a ser em lugares escondidos, lugares subterrâneos, lugares longe da cidade, né? E feito às pressas, feito sem recurso, era uma galera pobre, tá? O cristão, o paleocristão, o cristão primitivo que a gente chama, eram camponeses, eram trabalhadores, eram pessoas pobres, eram os primeiros apóstolos que seguiram Jesus, né? Pedro era pescador, se eu não me engano, tá? Era algo assim muito fora, né? E Paulo, inclusive, foi o apóstolo, né? A figura que difundiu o cristianismo. Tem um livro célebre, né? Vale muito a pena. Eu não tô com vários aqui do lado, mas não tá ele aqui perto. Se eu não me engano, são 100 homens, 100 as figuras mais influentes da história do mundo. E a figura de Paulo é mais influente do que a figura do próprio Jesus, tá? Jesus morreu extremamente jovem, não foi Jesus que difundiu o cristianismo, tá? Se não me engano, a sequência era, em quarto lugar, Jesus, como influência, em terceiro lugar, Paulo, em segundo, Isaac Newton, em primeiro, Maomé, tá? Maomé em vida ele difundiu o islamismo, mas logo a gente fala do islamismo, dos muçulmanos, nessa nova vertente aí de uma arte que começa ali por volta de 600 depois de Cristo, tá? A gente ainda está nas primeiras manifestações, primeiras não, nas que a gente ainda tem registro, tá? Realmente as primeiras manifestações cristãs, as catacumbárias, né, os lugares escondidos, catacumbas, os lugares inclusive que faziam orações e enterravam seus mortos, que acho que eu já falei, inclusive, diferente na cultura helênica, né? Os romanos, os gregos não enterravam, eles cremavam, colocavam em ânforas, né? E os cristãos acabavam sepultando, muito similar aí à ideia egípcia, né? De uma, não uma vida pós-morte, mas né, da alma, de reencontrar seu corpo, de levar o corpo, enfim. E então as primeiras manifestações realmente não foram depredadas, destruídas e mortas juntos com esses cristãos, mas eles foram deixando sementes, né? Então o que a gente vai ver, o que a gente conhece dessa paleocristã é por volta do século II, século III depois de Cristo, tá? Só que mais uma vez em condições bem ruins, ok? Bem ruins. Aqui algumas ideias de catacumba, acho incrível as pinturas de catacumba. A ideia por trás delas é muito boa. Eu gosto dessa primeira imagem, por exemplo, dá para ver os jazigos aí onde eram sepultados os corpos, tá? Abaixo da pintura. Mas a representação, ela ainda tem aquele que helênico, sabe? Aquela movimentação, o corpo, a gente percebe alguns relevos, a figura de Jesus orador aí no meio, com as mãos para o alto, não tem aquele Jesus morto, aquele Jesus punitivo, tá? A ideia do cordeiro muito assimilado também ao Jesus que... Oh, morar em apartamento é isso, né? Ao Jesus que deu a própria vida por aquelas pessoas, então preciso seguir a ideia do pastor, os seus fiéis nesse momento, né? Até hoje se utiliza a ideia de rebanho, ok? De novo nas imagens abaixo, né? Tanto, mas eu tenho algumas influências clássicas, dá para perceber também a ideia dos oradores, a ideia muito forte do divino, relacionando também ao céu. A gente vai perceber essa verticalidade na pintura, tá? Aqui também nessa terceira catacumba a gente já tem uma imagem de um Jesus mais próximo de nós, né, barbudo, cabelos longos, ok? Mas, de novo, esse planejamento, indumentário, alguns movimentos ainda muito similares às pinturas parietais romanas que a gente viu na aula anterior, tá? E influências, impossível a gente falar que não existe influência, por mais que o cristão, por mais que a arte cristã, enfim, tentou se desvincular de toda forma, né, dessa cultura clássica, existiram fatores que não tiveram como, tá? Lembra, a gente viu o Moscóforo ali carregando o vitelo, poderia ser uma ideia de uma oferenda, eu já vou transpor isso para a ideia do bom pastor, né? É muito similar, inclusive, a representação, a ideia da oferenda, a ideia do cordeiro, né? Que deu o seu corpo e sua vida, enfim. Para isso a gente vê essa representação também na catacumba de Priscila, uma das mais antigas e bem preservadas, tá? Vale a pena um dia se irem para Roma, sair um pouco desse circuito Coliseu, Coluna de Trajano, Arco de Constantino, vale a pena conhecer as catacumbas, né? Reservam e guardam coisas ali incríveis, incríveis
da nossa cultura, tá? Da simbologia que eu falei que é muito importante, é muito interessante, das mãos, ó, fiz até um cropzinho aqui, deixar um pouquinho maior para vocês entenderem, né? O mesmo símbolo, a mesma movimentação que ele tá com as mãos aqui, né? Representa as 4 letras. A gente tem o I nos dedos alongados, o C na curva dos dedos, o X no cruzar aqui do dedo indicador, né? E o C na fecha dos 4 dedos aqui, enfim, tá? Que é a ideia do nome de Jesus acima de todos, que é a figura mais importante, que é a figura mais imponente. Esse Jesus que vocês estão vendo aí, Jesus bizantino, Jesus pantocrator, Jesus todo-poderoso, um Jesus impiedoso, um Jesus que não perdoa. As primeiras ideias, manifestações, inclusive do cristianismo, pregar uma ideia de divindade, de amor, de respeito, de compaixão, reciprocidade, umas figuras mais maduras bizantinas, inclusive as feitas ali na Roma Oriental, que a gente já vê, Constantinopla, elas transportam a ideia de um Jesus mais impiedoso, tá? De um Jesus mais cruel, porque realmente não foi todo mundo que, após o Teodósio em 391 oficializar, não, agora todo mundo é cristão e vamos perseguir quem não é cristão, porque houve uma perseguição aos pagãos, tá? Isso é importante a gente ressaltar, a coisa mudou de lado. Mesmo assim, não era todo mundo. Então eu preciso criar uma figura nesse momento de um Jesus, de um cara bravão, sabe? De um cara que, não me respeita, tu vai pro inferno, né? Nesse Jesus extremamente bondoso que a gente tem hoje, tá? Até o comportamento da figura de Cristo, ele vem sendo ressignificado com a história. A gente tem uma pesquisa, se eu não me engano, 2016, não é tão recente, mas é recente ao mesmo tempo, onde 98% dos brasileiros entrevistados nessa pesquisa, eles acreditam ser merecedores do paraíso. Entre essas pessoas foram entrevistados políticos, presos, cidadãos comuns, enfim, tá? Pela dimensão que se deu a um Cristo que perdoa, a um Cristo tão benevolente, tá? Isso a gente vai ver essa transição desse Cristo benevolente mais para frente, isso vai demorar um pouquinho para chegar, tá? Mas no início, nessa arte bizantina, a gente tinha um Cristo poderoso, um Cristo onipresente, onipotente, onisciente, né? Aquele Cristo acima de tudo e todos. Por isso que a gente vê essas expressões mais cerradas, mais fechadas, essa expressão mais seca no rosto da figura de Cristo aqui, ok? E o que é legal a gente perceber também, eu acho incrível, a arte, cultura, manifestações religiosas de diferentes povos, apesar da gente ter um foco num estudo eurocêntrico, tá? Tinha muita coisa legal e tem muita coisa legal rolando, tá? A cultura clássica, a influência clássica, ela é muito forte, inclusive, nas manifestações da arte hindu, né, da arte budista, chegou até a Índia, e você percebe, inclusive, nessa cabeça de Buda. E eu vou pedir desculpa pela qualidade das imagens, que são fotos de um livro antigo meu aqui, eu não consegui essas imagens em qualidade na internet, tá, gente? Mas enfim. E se alguém tiver, não é esse o livro antigo, mas se alguém tiver interesse, esse livro aqui é fantástico, a história da arte do Grombish, tá? Apesar de parecer uma bíblia, a leitura dele é fascinante, é simples, é rápida, tem bastante imagem, vale muito a pena para esse momento, para aprender coisas interessantes, tá? Tem essa cabeça de Buda, com uma influência claramente clássica, essa representação aqui de Buda, né, quando ainda príncipe rico, ele abandona o seu palácio para buscar, né, encontro espiritual, enfim, a gente percebe também a influência clássica nesse relevo escultórico, né, porque ele vai sair na calada da noite e os cascos do cavalo, para não fazer barulho, são apoiados por figuras divinas ali, para ele conseguir buscar a iluminação, tá? Essa ideia de atribuir uma figura própria para aquele Deus, tá? Porque se a gente voltar um pouco e pensar, desculpa, na arte clássica, a figura dos deuses seguiam os padrões de representação de qualquer, sei lá, discóbulo que era feito. Não é porque aquela escultura era um ser humano praticando esporte, lembra? Discóbulo, arremessador de disco, era um padrão. O cara fazia a mesma representação escultórica para o Deus. Só que agora a gente percebe como a religião ela acaba se tornando um fator tão importante, né? Pós essas ideias de invasões bárbaras, pós
o início do pós o final do século I, no século II, e qualquer segmento religioso, inclusive por isso que eu estou mostrando para vocês, porque eu vou dar características específicas para essas figuras divinas. Não vai ser mais uma representação da perfeição do corpo humano com, sei lá, um tritão na mão e falar aquele é Poseidon, tá? Porque ele é igual, a figura é igual à figura, sei lá, como eu falei, do Discóbulo, ok? Então eu vou começar a dar representações únicas e características para as figuras divinas, porque elas são muito mais importantes do que o ser humano, tá? Uma outra que eu acho bem legal da gente entender essa influência é essa imagem desse cara aqui do lado, meio bravo, né? É uma placa de madeira com uma pintura numa representação em cima de uma tumba egípcia. Poxa, Jana, mas você falou que os egípcios fizeram a mesma arte. Sim, os egípcios fizeram a mesma arte, né? Por muito tempo, por volta ali de 4000 a.C., até 50, 60 depois de Cristo. Houve toda essa questão, com certeza. Mas alguns hábitos culturais, como sepultar seus corpos, não se perderam. E ao invés de umas pessoas fazerem as máscaras mortuárias, né? Por exemplo, uma das mais famosas de Tutankhamon e ouro e lápis lazuli, começaram a encomendar de artistas de origem grega e romana, inclusive pinturas em placas de madeira, para colocar acima daquele túmulo, né? Hoje, se você vai a um cemitério tradicional, você vê uma pequena foto da pessoa que está naquele túmulo. E os egípcios começaram a colocar essa figura dessa representação seguindo esse molde clássico. Então a gente começa a ver influência, interessantemente ver essa influência em vários territórios e fatores religiosos, como no caso aqui, esse Moisés tirando água da pedra, né? Tirando a água aos 12 rios, distribuindo para toda a população. Tem o castiçal judaico ali dos 7 braços no fundo, a figura de Moisés um pouco mais elevada, mas eu não tenho nenhuma preocupação com perspectiva, com profundidade, com realismo. Por quê? Porque o objetivo era pedagógico, era contar a história dessas figuras e tão pouco, tá? O que elas fossem adoradas, ok? A ideia é que essas figuras eram representativas, elas não eram um símbolo. Não era o Moisés, Moisés, não, eu não vou adorar nada relacionado a essa figura, tanto porque dentro da tríade, né, monoteísta das religiões fundadas a partir da ideia de Abraão, que seguem a ideia de um único Deus, né, o monoteísmo, a gente tem o judaísmo com Moisés, a gente tem o cristianismo, né, com Jesus, e a gente tem o islamismo com Maomé. E dessas 13 vertentes, a única que considera o profeta, no caso Jesus, filho de Deus, é o cristianismo, né? Moisés é um profeta, Maomé é um profeta e Jesus é filho de Deus. Então, por isso que acabam surgindo alguns outros conflitos religiosos, tá? Principalmente depois, com invasões turcas, tá? Não, é só um profeta. Jesus é só um profeta, não é filho de Deus. Maomé também é só um profeta, enfim. Ideologia, tá? Ideologia é um negócio que sempre foi muito complicado no mundo e talvez sempre seja. Tá? Bom, a gente dá sequência. Uma outra característica que eu acho sensacional, tá? Não é. Nos dois casos a gente tem pessoas passando por situações terríveis, mas enfim, exclui esse fato. É a importância e o fator que eu quero que chame atenção na representação. Lembra que o Laocoonte que a gente viu, né, com os filhos, sendo, né, punido pelos deuses, serpentes, levando para o mar, lembra a Guerra de Troia? Olha essa expressividade do helênico que faltava, né, no arcaico, no clássico grego, que foi atribuído com muito mais realismo para os romanos, mas olha essa dor, esse medo, essa angústia de ser levado pelas serpentes, diferente aqui desses três carinhas que foram tacados no fogo. Sim, né? Tem história ali. Eles são judeus, né? Até a indumentária, ela traz isso pra gente, que o antigo império ali do Nabucodonosor na antiga Mesopotâmia, né? Eles três se negaram a fazer uma oferenda, uma adoração, uma escultura de ouro ali, né, divina, e como punição eles foram jogados nessa fogueira. Mas eles não estão gritando, eles não estão com dor, o corpo não está retorcendo por pegar fogo, porque não é isso, né? Não é a dor humana, não é o drama humano, não é o ser humano que a arte bizantina aqui no caso, né, quer representar. Dá pra gente enxergar até a pomba aqui em cima. Não parece muito uma pomba, tá meio zoada, mas é a pomba, né?
o símbolo ali representando a liberdade, a paz, a ideia de Cristo. Os braços, né? A ideia da oração também, e eles não estão em dor e sofrimento porque eles não são atingidos por essa chama. A fé deles é muito mais forte, né? A fé deles no Deus deles é inabalável, então eles não são atingidos por punições pagãs, enfim, contra a sua fé. Então eu estou tirando a característica humana, eu estou atribuindo a característica divina, eu percebo essa diferença, tá? Isso não é um retrocesso, apesar de ser uma pintura rápida, pouco detalhada, as chamas, inclusive, parece uma pincelada só. Não era essa a finalidade, fazer algo, né, que você consegue ver até a veia, sei lá, do braço do Laocoonte. Não é essa a intenção, ok? Bom, dando sequência. Um outro fator que é bem interessante da gente, como das mãos, né, do ICXC que eu falei, toda a simbologia cristã, tem mais alguns aqui para a gente entender. A âncora, toda a ideia do conceito de salvação, esperança, ressurreição, a força em Cristo. Eu vou entender que esses primeiros cristãos, eles tinham símbolos, tá? Eles criavam símbolos para se proteger e para se comunicar. A ideia aqui do alfa e do ômega, o início, o fim, né? Jesus ao centro de tudo, tá? A ideia de Cristo, o X representando a ideia ali de Cristo, um símbolo muito forte até hoje é o símbolo simples do peixe, né? O ictus, numa tradução pra gente, as iniciais ali dando a ideia de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Os cristãos, quando perseguidos, inclusive em praças públicas, para se reconhecerem, o cara parava lá no meio com o pé e desenhava na terra, no chão, esse símbolo simples de peixe e ficava lá parado, esperando, né, outros cristãos o reconhecerem para poderem livremente realizar seus cultos, ok? Aqui é uma representação hoje como é hoje, tá? A Basílica de São Pedro é uma construção renascentista, mas os primeiros projetos ali de Constantino. Constantino que 306, né? Ele acaba com a tetrarquia, que é o poder dividido em 4 imperadores, assume isso tudo sozinho. Ele tem toda aquela questão, né, de ter um flerte, ele não foi necessariamente batizado ou se tornou cristão, como muitos falam, mas ele teve uma tendência muito interessante para o cristianismo, favoreceu muito Constantino se aliar, aceitar e libertar os cristãos. Como no caso 313, né, a gente teve o Édito de Milão, a gente não vai mais perseguir cristão. Não era para perseguir ninguém, mas ele favoreceu os cristãos. Em 321, a ideia de guardar os domingos, né? A ideia aí também, um pouquinho depois do início dessa construção da primeira Basílica de São Pedro, que é antiga, né? Que ele vai para Constantinopla, né? Bizâncio até então. Hoje, Istambul, na Turquia. Mas, enfim, a gente tem aí a projeção do que seria um primeiro templo religioso para esse número de cristãos que vinha aumentando em todo o império, porque por mais que eu tivesse essa galera aqui buscando representações ainda anônimas e tudo mais, vinha crescendo o número de cristãos. Não teve como eu diminuir ou romper com isso e tentar aniquilar. Muitos foram aniquilados. Várias crises, por volta de 285, né? Com o Diocleciano, se eu não me engano, isso. Várias revoltas, várias rupturas importantes ocorriam no Império. Então, o número de bárbaros que se instituíam ali, o número de cristãos era muito grande. Lembrando que eram pessoas simples, eram pessoas pobres, trabalhadores, então foi muito fácil, numa ideia de uma salvação, né, de força, de amor, de igualdade, né, toda que era passada, arrebatar cada vez mais pessoas. E como eu falei, o Constantino viu nisso algo muito importante, muito forte para si, tá? Tanto que ele começa a levantar aí a catedral, né? A Basílica de São Pedro. Lembrando, basílica é a antiga construção romana. Basílica, né? Esse espaço retangular ali com a nave de entrada, como visualmente várias igrejas que a gente conhece até hoje, mas as basílicas romanas eram espaços públicos onde a galera trocava ideias sobre política, democracia, filosofia, sociedade, tá? Imperador, às vezes lá na frente, dando início a uma tribuna, mas ela acaba sendo incorporada, a ideia da construção dessa arquitetura, para ser os primeiros templos cristãos. Por quê? O cristão não ia fazer seu culto, sua oração, dentro de um templo pagão.
Tá? Então aquela ideia do templo que a gente viu clássico, ele é excluído pelo cristão, e a arquitetura que era a arquitetura da basílica, que era uma arquitetura comum, foi transformada ali em uma arquitetura sacra, tanto que o termo basílica pra gente até hoje é associado a uma igreja, tá? Hoje aí como que essa Basílica de São Pedro, tá? Toda adornada, claro que ela é renascentista, mas ela segue algumas questões ali muito interessantes do medieval. Todas as figuras dos santos de Cristo, de todas as formas, a cúpula, tá? A gente vai ver a ideia da cúpula, ela é muito forte nessa arte bizantina, nessa arte cristã nesse momento, ok? Olha aí como a gente tinha falado para vocês, o Constantino ele migra, né, a capital, ele vai para Nova Roma, né, que é Constantinopla, que recebe o nome de Constantinopla após a morte dele em 336, tá? Então continua aí, tem a ideia de Nova Roma. Alguns livros mais romantizados falam que ele saiu a pé, saiu andando mesmo, com uma espada marcando todo o chão, tá? Todo o território, falando que por onde a espada dele marcasse seria território do império dele. Beleza, né? Chegou ali e começa a criar uma nova Roma. A gente tem uma divisão de império, porque quando a gente fala assim, poxa, a Idade Média foi um período de trevas, a Idade Média foi um período de declínio, a Idade Média foi um período de redução, né? Então isso depende, isso é muito relativo, tá? No lado ocidental, a gente vê realmente uma invasão bárbara muito grande, conflitos ideológicos, começa a rolar muita miséria, enfim. Depois a gente vai entender um pouco a questão como isso migra para os feudos lá no Românico, tá? Mas no Oriente, né, em Constantinopla, o negócio era da hora, foi, né, por muito tempo uma das cidades mais ricas do mundo, mais prósperas do mundo, muito de ciência, matemática, física, arquitetura, muita coisa se aflorou nessa região oriental, tá? De novo, não é porque a gente estuda ou tem uma cultura mais eurocentrista que a gente vai reduzir tudo ao que rolava nesse momento ou em qualquer outro nessa geolocalização, tá? Toda a cultura cristã, inclusive, ali no Oriente era muito forte, tá? E se tornou extremamente forte, ok? Mais um texto aí, né, para nos orientar, né, a ideia, o porquê, inclusive, de alguns motivos da queda, né, do império, da diminuição do Ocidente e tudo mais, ok? Mas a gente dá sequência. O mesmo Constantino que estava migrando capital e tudo mais, ele tinha, né, influência ainda do Império do Ocidente e ordenava, né, sempre realizando questões e construções. No caso aqui, Treves, se eu não me engano, na Alemanha, essa basílica, né, foi uma construção em 310 seguindo a orientação de basílica romana, mas com função religiosa. A cruz já começa a ser utilizada nesse momento, mas assim, não Jesus na cruz, tá? Ou Jesus assimilado à cruz, a cruz na igreja para representar, tá? Por que não Jesus na cruz ainda? Porque quem era crucificado era ladrão, eram pessoas inferiores, e eu não vou assimilar a isso, tá? Eu quero passar uma ideia de ressurreição, não de morte. Jesus morto na cruz, ensanguentado, que é uma comum, inclusive, da gente ver, mas bem depois, inclusive, dessas representações, tá? Em cada momento do mundo a gente vai ver que o cristianismo foi adaptando a figura de Cristo ou algumas questões. Por exemplo, foi só no século XIII, tá, que surge a ideia de demônios, inspirados em culturas saxãs, de povos bárbaros. A ideia de Jesus morto na cruz, sanguentado, sofrido no século XVI, barroco. Então tudo vai tendo uma motivação religiosa e social, tá? Que a gente vai explicando cada uma delas quando chegar em cada período, ok? Os mosaicos bizantinos, lembra, a gente já viu mosaico, mas o que tem de aprimoramento, ok, dos mosaicos na arte cristã é muito grande. As representações com eles são muito fartas, né? Tanto em piso, paredes, que a gente vai ver aí em algumas basílicas. As iluminuras, eu acho fantástico esse trabalho também de representação, tá? São cenas, trechos, gênesis bíblicos, enfim, cunhados em pedra ou papiro, mas geralmente em superfícies mais sólidas, em madeira também, enfim, com pinturas representando ali a vida, né, sequencial. Mas lembrando, não era todo mundo que tinha acesso à leitura, mas é interessante
essa representação mútua, né? Eu tenho, por exemplo, uma história de Jacó, eu tenho ela em texto, eu tenho ela em imagem. Eu estou tentando transformar essa arte medieval, né? O Gregório Magno, ali no século VI, ele coloca a arte medieval como algo que representa uma função, tá? Ela é a Bíblia dos que não sabem ler. Então, a pintura, o desenho, ela começa a ter uma função extremamente muito mais forte para a população, além de representar o divino, a salvação, Deus, o corpo livre, né, das questões antropocêntricas, enfim, ela começa a ter essa função pedagógica cada vez mais forte, tá? Algumas representações, como essa, por exemplo, são, né, escultóricas. Eu quero que vocês entendam uma coisa: os apóstolos aqui, Cristo no meio, eles parecem muito, inclusive, filósofos, tá? Enumentária, dos gestos e tudo mais, pós essa ideia de não, vamos fazer imagem, vamos para as pessoas aprenderem sobre a igreja, houve, né, uma ampliação de representações, principalmente no Oriente, mas também muita coisa ainda no Império do Ocidente, tá? E como elas tinham uma similaridade com o clássico, e muita gente representando muita coisa, e eu já tinha ali por volta de 700 um domínio forte árabe no mundo, e se você entender a arte islâmica e ou procurar alguma coisa, mas a gente vai ver também, não existe pintura de face, tá? Maomé, inclusive, algumas representações que ele aparece é com o rosto coberto. E porque as pessoas adoram imagens, aquela imagem, não posso adorar a imagem, então começa toda aquela treta e o Leão III, por volta de 750, 753, se eu não me engano, ele manda ali, galera, a gente vai derrubar tudo, para, não tá todo mundo adorando imagem. Então muita coisa foi destruída, tá? Nessa iconoclastia religiosa, principalmente representações ocidentais que flertavam um pouco mais com características clássicas. Então muita coisa foi destruída, né? A iconoclastia da igreja contra seus próprios ícones para as pessoas não adorarem as imagens foi muito forte, tá? Foi muito forte mesmo, ok? Bom, e aí a gente dando sequência, em Constantinopla tem a Santa Sofia, ou a Hagia Sofia, né? Que tem toda uma história ali por trás da construção, algo para mostrar realmente o domínio, né? O poder justiniano foi o imperador ali na Nova Roma, né? Em Constantinopla, no Oriente, e tirano, inclusive, né, como muitos outros, mas sempre justificando, é Deus, é o poder de Deus, né? É interessante como essa galera usa de religião para justificar alguns atos, né? Foi Deus que mandou eu fazer isso. Mas enfim, levanta aí a Santa Sofia, a sagrada sabedoria, que passou por várias transformações, inclusive, né? Após as invasões turcas, 1453 também, se eu não me engano, ela se torna deixa de ser uma igreja, uma basílica cristã e passa a ser uma mesquita, tá? A gente já vai falar um pouco disso, inclusive essas 4 torres laterais, ok? São características de mesquita e a gente já fala sobre elas. A cúpula também é uma questão bem interessante da gente pensar. Não estou com uma imagem dela aqui agora, que me veio à mente, mas também seja mais reconhecível de memória, é a Notre Dame, né? Claro que é outro período, mas é só para a gente fazer uma comparação. A Notre Dame, em Paris, antes de pegar fogo, claro, no transepto, no meio, né, que tem a nave da igreja, o corredor, e tem os braços laterais, a planta em formato de cruz, tá? O meio disso, a emenda, que a gente chama o transepto. No meio desse transepto ali, né, ou do cruzeiro, o transepto é o braço, né, se a gente vê em construções religiosas uma cúpula, a gente entende isso como influência oriental. Se a gente vê uma torre, é influência ocidental. A Notre Dame tinha torre que caiu com o fogo, tá? Essa tem a cúpula. E por que eu tô falando isso? Porque as cúpulas começam a se tornar grandes aliados das construções, né? Para eu conseguir aumentar cada vez mais. Isso é gigantesco, ok? Isso é gigantesco. Era uma forma de mostrar o domínio. Tá? Uma outra questão aí que vale a gente pensar, por exemplo, na Batalha de Nica, é um fato histórico, claro, houve uma revolta, houve uma rebelião contra o Justiniano, ele não era um cara legal, né? E para mostrar seu poder, assim, resumidamente, ele acaba, né, seus
seus soldados, seu exército, ele acaba matando, degolando mais de 30 mil pessoas e deixando ali mortas pela cidade para mostrar quem manda sou eu, tá? E durante essa batalha, a Santa Sofia foi destruída em pouco mais de 30 dias ele reergueu a construção, tá? Realmente para mostrar que quem manda era ele, ok? A Santa Sofia, que foi já a igreja cristã, foi mesquita, hoje é um museu secular, ou seja, ele não tem doutrinação religiosa, tá? Mas a gente percebe algumas características do templo ali nela, com uma parte aqui acima da cúpula, próximo a esses arcos, né? Foi descamado, foi retirado. Muitos mosaicos, pinturas e representações cristãs que aqui estavam foram retiradas pelos turcos. Isso era repleto de pedras preciosas, folhas de ouro. O Justiniano, inclusive, queria fazer o piso dela de ouro, mas não deu, né? Então ele se contentou com mármores preciosos. E aí foram substituídos por arabescos, que é um clássico islâmico, né? Pela escrita islâmica. Dentro do islamismo, se você tem uma escrita bonita, você tem um bom caráter, tá? E cultura, ok? Então a gente vê essa substituição, essa sobreposição de crenças aqui, ó. A cúpula adornada ali, a lateral, com janelas, né? A iluminação, seguindo aquela ideia de construção de basílica. Ela tem aquela ideia octogonal, ok? Toda adornada ali acima por cúpulas. Ó, seguindo a ideia, aqui eu tenho a cruz grega, tá? De 4 lados iguais, adornado ali acima por cúpulas. A ideia de conseguir aumentar essa construção. Lembra os tambores, né? A ideia dos tambores romanos, das paredes, construções livres de matéria, ok? Eu não tenho ideia de tanta parede, tanta coluna, mas os adornos são imensos, tá? A ideia de enfeite que a gente tem nisso para representar a importância, vamos dizer assim, de Cristo é algo imenso, tá? É algo gigantesco. Os mosaicos, eles se tornam uma realidade muito grande nessas construções, tá? Como a gente tinha visto aqui, ó, Jesus Pantocrator, que eu falei para vocês, as significações, as cores, eu estava falando também, né? O fundo dourado, atingiu o paraíso, as cores das vestes, o púrpura e o azul eram destinados somente a essas figuras importantes, ligadas à fé, ligadas ao cristianismo, né? Ligadas ao poder divino. E a gente vai ver essas cores sendo representadas em pessoas, como assim, tá? Simples. A construção de basílicas, de igrejas, elas começam a se tornar extremamente fortes. E lembrando, pós a invasão turca, né, por volta de 1453, ali no Oriente, muita coisa rapou fora, tá? Muita coisa foi destruída. O que ficou são em regiões litorâneas ali da Itália, tá? Ravenna acaba se tornando por um tempo ali, inclusive capital do império. Então muitas catedrais, muitas igrejas foram construídas lá, seguindo ó, esse formato octagonal, uma ideia de força, né, de sustentação nessa construção. Mas olha, eu tenho as janelas, as entradas ali simulando a ideia dos arcos romanos, tá? O interior de novo dessas basílicas, extremamente decorado, rico, colorido para mostrar a maravilha do divino, a maravilha do céu, porque você só vai alcançar estando com Jesus, tá? Gosto muito disso daqui, é interessantíssimo. Vamos olhar esse mosaico aqui dos milagres, né? Do milagre dos pães e peixe. Cara, olha, ao mesmo tempo que eu tenho uma simplicidade, é um pouco até grotesco, não grotesco no sentido que a gente usa, mas o grotesco do Renascimento, né, feito em gruta, aquela coisa até mal feita, eu sei, é visual que esse artista, que essa pessoa que fez esse mosaico, tinha uma dimensão do clássico. Ele sabe apropriar luz, sombra, escorço, movimento, profundidade, inclusive algumas características, né? Os apóstolos levando alimento ali nas mãos cobertas, era uma característica dos povos helênicos, né? Servir as figuras mais importantes. Um Jesus aí no meio mais jovial, ó, a cor do tecido púrpura, claro que com o tempo vai ficando mais próximo ao marrom, mas essas representações em púrpura, o vermelho é a cor muito forte, tá? Durante a Idade Média para representar o poder de Cristo. Por mais que o cara tenha sabedoria de como usar elementos, né, para deixar esse mosaico, no caso extremamente realista, ele não quer, tá? Não é essa a finalidade, porque eu preciso criar uma certa hegemonia, ok? Um certo padrão nessa representação. Eu preciso de ter um. É isso, como que eu posso dizer? A galera que estava adorando imagens, né? Todo o rolê da iconoclastia que acontece ali,
eu preciso definir um padrão, porque senão qualquer um vai sair fazendo, eu vou desenhar um Jesus, colar aqui na minha parede, eu vou falar que é uma figura divina, vou adorar ele, não, tá? A gente precisa seguir um padrão que é muito similar ao que os egípcios fizeram, inclusive, seguir um padrão, tá? Seguir um padrão da representação, seguir um padrão das cores, da simplicidade, dessa verticalidade, ó, essas figuras alongadas, né? Esse padrão aqui, 1280, já é mais próximo aí ao românico, mas é só para a gente entender essa verticalização, esse alongamento, as cores, a simplicidade, a despreocupação anatômica, ok? Para eu não vulgarizar, tá? Essa arte cristã, ok? Um outro fator que eu acho extremamente interessante da gente analisar, esses caras, né, no caso Justiniano, mandou levantar, né, a basílica ali em Ravenna e os mosaicos infinitamente coloridos e dispostos ali, claro que vão trazer a história dele, tá? Quero que vocês percebam uma coisa, as cores que ele usa são as mesmas da figura de Jesus, tá? E ele usa o halo sagrado na cabeça, ou seja, ele é o representante de Deus na Terra. O Império e a Igreja tinham uma ligação extremamente forte, tá? Mesma coisa Teodora, a esposa dele, tá? Claro, mostrando a ideia da riqueza, exércitos, ouro e tudo, pedras preciosas, mas eu tenho ao redor da cabeça o halo sagrado, tá? Ok que, ó, interessante ver ter essa pequena coluna aqui com uma fonte, um capitel coríntio ao lado, a influência clássica, ela tá sempre presente, tá? Mais uma representação em mosaico do Bom Pastor, lembra que eu falei, existem simbologias de cruzes, tá? Mas eu não tenho a ideia de Jesus morto na cruz, essa situação ainda, tá? Eu tenho o símbolo da cruz sendo forte ali para esse cristão, tá? Vamos ver as pinturas muito fortes, pastores, enfim, pregadores, apóstolos, figuras divinas, né, sendo dispostas aí, né, em todas essas catedrais, muita cor, muito ouro, inclusive, de novo, dentro da igreja você vai ter uma aproximação com o divino, tá? Um outro fator, uma outra coisa, né, que eu acho muito legal são os ícones religiosos. Até hoje a gente usa essas coisas, sei lá, a fitinha do Senhor do Bonfim, o escapulário, nananã, neneni, ou esses ícones em pequenos quadros, né, que passam de casa em casa. A galera tinha realmente essa crença aí, né, antes da iconoclastia, durante, inclusive depois e até hoje, não é porque rolou a iconoclastia que muitas pessoas deixaram de adorar essas imagens, tá? Mas é o que a gente tem, isso dá sorte, é um ícone sagrado, é milagroso. Então, se a gente tem essa questão mística de atribuir sorte, fé, crença, enfim, milagres a coisas, é por conta desses pequenos ícones. Pequenos justamente pelo transporte, ou por guardar, ou por estar próximo de você. E para se livrar ali da destruição iconoclástica, tá? Bizantina. As pinturas, como a gente já viu alguma coisa também, tá aí, predominância de temas religiosos, mas né, geralmente tema religioso. O que era feito fora isso era destruído ou era renegado. Claro que existiam manifestações artísticas medievais que não representavam figuras cristãs, figuras divinas, enfim, mas não eram aceitas, muitas destruídas, as pessoas eram caçadas, as pessoas eram perseguidas, né? Como eu falei, pós uma oficialização e pós perseguição desses cristãos, fica complicado você ter formas de vida um pouco diferentes, tá? Isso começa a florar um pouco mais ali em 1400, que a gente fala mais pra frente, né? Como que a coisa começa a mudar. Mas enfim, né? As características que a gente viu, o alongado, o bidimensional, a simplicidade, temas de igreja, ícones, aquele comportamento solene, né? Não é aquela coisa, é aquele Jesus mais forte, as figuras ao redor mais dispostas no sentido assim, a solene, né? Em sentido a Cristo, tá? Como a gente viu a questão da iconoclastia ali, eu até coloquei a informação aqui, tinha esquecido desse texto. Mas, como já havia sido dito, né? Ó, dá para enxergar nessa primeira imagem a destruição principalmente da face, como eu falei, um pouco daquela questão da influência árabe, né? De não se ter o rosto. Então, muita coisa mesmo foi destruída, tá? Pelos próprios cristãos. É engraçado aquilo que a gente falou. Eu tenho, por um dado momento, essa divisão de império. O que foi feito em 700, né, até 700, 730, durante
o império ali no Ocidente foi destruído pela iconoclastia principalmente. E o que depois de 1453, o que tinha sobrado de arte bizantina cristã, né, e no Oriente foi destruído pelos turcos. Então o que a gente tem, o pouco que a gente tem ainda são ruínas do que passou da iconoclastia, do que foi feito depois, tá? Mais focalizado ali na Europa, regiões litorâneas, ali Ravenna, por exemplo, tá? Acredito que sim, esse é o último, ok? Tem muito mais informação, tá? Tem muita mais questão interessante sobre esse período. Se você tiver interesse, manda uma mensagem aí, eu te mando alguns arquivos, porque a gente vai dando sequência aí a próxima aula românico e gótico, tá? Porque a gente vê todo esse processo, essa Idade Média e toda essa arte e cultura dividida nesses períodos, tá bom? Um beijo, tchau!